Trabalhamos hoje já, hein, velho. Pedi um reajuste, porque olha, tá trabalhoso essa casa aqui, velho. Tá louco. Ó, cash fruta tá pouco, hein. É, Paulo César. Cash fruta tem que aumentar, né, Paulo César? Estamos trabalhando, né, velho? Aproveitar esses... cara. Cara. Faleceu? É bom porque ia ficar com sequela. Complicado, hein? José? Joelcio comigo. Joelcio José, né? Joelcio. 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 Só Joelcio comigo, fazer irmã. Joelcio. Ah, telefone não. Corrida agora. Telefone não Santa Casa. Não, vai fazer agora. Então vai. Acho que é Joelcio José. Acho que é Joelcio José, se não me engano. Ó, liga pra Ricardo Messina, ó. Liga pra Ricardo Messina. Sabe o telefone do Ricardo aí? Ó. Pra quem tá mudando a câmera, eu vou querer um já aí, né? 9, 97, 19, 32, 22. 9, 97, 19, 32, 22. Ó, o Paulo ali na cama querendo já ele já veio o nome dele corretinho. Bora. Oh, boa noite, Moreno. Tudo bom, minha querida? Tá não, beleza? Patrícia. Patrícia. Pode ir? Vai, Thay. Bora. Vambora. Senhor presidente, declaro aberto os trabalhos da primeira sessão ordinária dessa Casa de Leis, comentando os presentes, os internautas que acompanham ao vivo a transmissão da sessão via internet. Iniciamos nossos trabalhos hoje imbuídos dos melhores valores para que possamos atender com justiça e igualdade nossos concidadãos. Que Deus nos guie a fim de fazermos melhor para a nossa cidade. Solicito a apresentação do hino nacional brasileiro e do hino de Santa Rita Passa Quatro.
conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espera só de palme do colosso, e o teu mundo espelha essa grandeza, terra morada, entre outras mil és tu pra cima, pátria amada, os filhos desses soles mais gentil, pátria amada, Brasil. Meiga e formosa, engastada na crista da serra, és a joia mais fina e preciosa, no mais lindo recanto da terra, relicário dos sonhos ardentes que embalaram os teus ancestrais. Os teus filhos te adoram frementes, quem te vê não te esquece jamais. Viva em ti sempre eterno idealismo, que teu povo alimenta e bendiz. Harmonia, cultura e civismo, no concerto da pátria feliz. Santa Rita, cidade poema, feiticeira, mansão da aventura, tens o dom e a vaidade suprema de prender quem te sonha e procura. Sejam música e versos o orvalho que eterniza teu corpo de flor, ninho ardente de paz e agasalho, paraíso do sonho e do amor. Viva em ti sempre eterno idealismo, que teu povo alimenta e bendiz. Harmonia, cultura e civismo, no concerto da pátria feliz. Santa Rita, cidade poema, paraíso do sonho e do amor. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Presente. Domingos Antônio de Matos. Presente. Heraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Aldegan Brolio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Mariano, presente. Consulto os senhores líderes de partido se concordam com a aprovação ou dispensa da leitura das atas das sessões anteriores. Dispensado. Dispensado. Solicito ao primeiro secretário para que passe a leitura dos óbitos ocorridos recentemente em nosso município, solicitando 1 minuto de silêncio. Boa noite a todos. Aloysio Bernardes da Silva, 16/6. Palmira Tacon Luques, 18/6. Maria Alzira Barioni, 24/6. Jamil Alves, 26/6. Marli de Castro Schrank, 28/6. Pedro Figueiredo, 30/6. Eliana Esguerra Nascimento, 30/6. Alceu Polizeu, 30/6. Alzira Maria Fernandes, 3/7. Maria Estela Moita Valério, 3/7. Alvina Kio Otaviano, 5/7. Joelson José Comim, 6/7. Aos familiares, nossos mais sinceros sentimentos e aos falecidos, 1 minuto de silêncio.
Queria agradecer a presença do nosso amigo, sempre vereador, né? Colega Carlinhos. Obrigado pela presença, Carlinhos. Muito nos honra, tá? Solicito ao primeiro secretário para proceder à leitura do material do expediente da presente sessão. Projeto de Lei 38/2015 dispõe sobre denominação de próprio municipal. Artigo 1º. Fica denominado Complexo Esportivo Heber Miqueias Pereira de Góes o próprio municipal localizado no Centro de Lazer do Trabalhador. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santa Rita do Passa Quatro, 30 de junho de 2015, vereador Lucas Comim Loureiro, vice-presidente. Justificativa. Heber Miqueias Pereira de Góes, filho de Mauro Donizete Góes e de Idelfina Pereira Góes, nascido ao 6 de setembro de 1989, teve sua vida ceifada por uma fatalidade do destino enquanto desempenhava seu trabalho. Sempre rodeado de amigos, por onde passava deixava um sorriso, um abraço e uma palavra de carinho. Passou grande parte de sua infância e juventude praticando esportes no Centro de Lazer do Trabalhador Valdomiro Braz Barioni. Filho amado, tinha sua família como seu maior tesouro. Em homenagem ao saudoso Heber e a toda a sua família, será denominado de Complexo Esportivo Heber Miqueias Pereira de Góes. Vereador Lucas Comim Loureiro, vice-presidente. Projeto de Lei 38/2015 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise. Projeto de Decreto Legislativo 4/2015 dispõe sobre a concessão de título de cidadão santarritense honorário. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santarritense honorário ao excelentíssimo senhor desembargador, Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos relevantes e inestimados serviços prestados à nossa comunidade e ao município. Artigo 2º. A outorga do presente título será feita em sessão solene, em data a ser aprazada pelo excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis e o homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes do artigo 1º correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 1º de julho de 2015, vereador Paulo César Miciato, presidente, Lucas Comim Loureiro, vice-presidente, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, primeiro secretário, Sebastião César Barioni, segundo secretário, Heraldo Luciano, vereador, Norma Jamos Vilela, vereadora, Domingos Antônio de Matos, vereador, Carlos Eduardo Clemente Leal, vereador, Luiz Roberto Daldegam Brolio, vereador. Justificativa. É com muita honra que ofereço o título de cidadão santarritense honorário ao desembargador Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desde sua graduação em Campinas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUCamp, em 1971, tem trabalhado incessantemente pela justiça, democracia, ensino e literatura em nosso país. Ingressou no Ministério Público em 1973, tornou-se mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo em 1991 e doutor em Direito Constitucional pela mesma universidade no ano de 2000. Professor dedicado, ministrou aula em inúmeras universidades e faculdades, atuando hoje na área de pós-graduação. Eleito imortal da Academia Paulista de Letras, é autor de dezenas de livros, abordando temas que passam pela ética, filosofia e formação de magistrados, escrevendo centenas de artigos para revistas especializadas, jornais, obras coletivas e demais publicações. Dr. José Renato integra inúmeros conselhos consultivos, como o SOS Mata Atlântica e outras academias, participando atualmente do Conselho da Fundação Inovare, que premia e reconhece boas práticas da prestação jurisdicional. Santa Rita do Passa Quatro, através do seu poder legislativo, também reconhece a grandeza da criação da segunda vara do Fórum da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro e, através do árduo e dedicado trabalho dos meritíssimos juízes doutora Nélia Toledo Azevedo e doutor Rafael Augusto Cunha, poderão dar celeridade aos processos de nossa cidade. Sala das Sessões, professor José Gonço, 1º de julho de
Projeto de decreto legislativo número 0415 será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para estudos e análise. Requerimento 17/2015. Requeiro à mesa, após as formalidades regimentais e ouvido plenário, com fundamento no artigo 7º, inciso 9º e 16 da Lei Orgânica do Município, informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a atual situação da firma de varrição pública Alves Correia e Correia Limitada ME, declinando se houve aditamento ao contrato 78/2013, prazo do contrato, número de funcionários e valores pagos. Deverá ainda o Executivo encaminhar cópia de eventual aditamento para arquivo junto a esta Câmara Municipal. Justificativa. Uma das atribuições dos vereadores é a fiscalização dos atos do Poder Executivo e, para que a mesma se concretize, necessário se faz o fornecimento de informações e documentos. Procurando na Secretaria desta Câmara Municipal, não foi localizado eventual aditamento ao contrato de varrição firmado com a firma Alves Correia e Correia Limitada ME no ano de 2013 e que recebeu o número 78/2013. Sala das Sessões, 2 de janeiro de 2015, 2 de julho, perdão, Sala das Sessões, 2 de julho de 2015, Domingos Antônio de Matos, vereador. Requerimento 1715 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com essa comissão, se tiverem contrário, que se manifestem. Requerimento 1715 foi aprovado por unanimidade. Indicação 91/2015. Indica ao senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido de que seja estudada a possibilidade de realizar anualmente uma festa típica mineira em nosso município. Justificativa. A presente indicação se justifica através do pedido do jovem munícipe Emerson José dos Santos, que realizou um estudo sobre o tema. Em anexo, cópia do estudo. Sala de Sessões, 29 de junho de 2015, Luiz Roberto Daldegan Brolio, vereador. Indicação 92/2015. Indica ao senhor prefeito municipal suas dignas providências, no sentido de que seja estudada a possibilidade de aplicar uma camada de asfalto sobre os paralelepípedos onde são pintadas as faixas de pedestres. Justificativa. Nos locais, esquinas da prefeitura, onde esta medida foi adotada, percebe-se uma maior duração da pintura da referida sinalização. Sala das Sessões, 29 de junho de 2015, Luiz Roberto Daldegan Brolio, vereador. Indicação 93/2015, indica ao chefe do Executivo Municipal que, diante da atitude antissocial de alguma pessoa, foi retirada a placa alusiva ao nome Praça José Jareta, II, situada na esquina da Avenida Professor José Gonço com a Rua das Camélias. Diante do exposto, solicito que seja colocada uma nova placa no local. Justificativa. Familiares do saudoso santarritense senhor José Jareta, do saudoso santarritense senhor José Jareta, solicitam que seja colocada nova placa na praça, que leva o nome do homenageado, tendo em vista que a instalada anteriormente foi retirada. Sala de Sessões, professor José Gonço, 6 de julho de 2015, vereadora Norma Jamos Vilela. Indicação 94/2015. Indico ao chefe do Executivo Municipal a possibilidade de instalar luminárias na Avenida Augusto Jorge, entre as ruas Misael Alves de Araújo e Humberto Delbel Beluz. Justificativa. Munícipes que precisam utilizar a Avenida Augusto Jorge como caminho para suas residências à noite, principalmente as mulheres, temem, devido à escuridão neste trecho da referida avenida, por esta razão solicitam a instalação das luminárias. Sala das Sessões, professor José Gonçalves, 6 de julho de 2015, vereadora Norma Jamos Vilela. As indicações de número 91 a 94/2015 são encaminhadas ao Executivo para providências cabíveis. Acusamos o recebimento dos ofícios 81/2015, de autoria do senhor prefeito municipal, enviando resposta à indicação 61/2015 e ao requerimento número 15/2015, assinados pelo vereador Lucas Comim Loureiro. Acusamos o recebimento dos balancetes da receita e despesa dessa municipalidade referente ao mês de abril de 2015. Os balancetes estão à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Acusamos o recebimento do ofício 85/2015, de autoria do senhor prefeito municipal, enviando resposta à indicação 89/2015, de autoria do vereador Domingos Antônio de Matos.
Acusamos o recebimento do ofício 88/2015, de autoria do senhor prefeito municipal, enviando resposta à indicação 86/2015, assinada pela vereadora Norma Gemos Vilela. Acusamos o recebimento do ofício 11/2015, de autoria do diretor superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, encaminhando documentos referentes à parcela 3 do contrato firmado entre Prefeitura Municipal e Santa Rita Prev, à disposição dos vereadores na Secretaria. E acusamos também o recebimento do ofício 1187/2015, de autoria do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, enviando o gibi sobre guarda responsável. Acusamos o recebimento do ofício especial de autoria do setor de sistema viário, encaminhando documentação em atenção ao ofício 82/2015, de autoria do vereador Paulo César Miciato. Acusamos o recebimento dos balancetes de receita e despesa dessa Câmara Municipal referente ao mês de junho de 2015, que está à disposição dos vereadores na Secretaria. Informamos o recebimento de documentação referente às licitações realizadas pela municipalidade. As referidas licitações ficaram arquivadas na Secretaria dessa Casa, à disposição dos senhores vereadores. Por fim, informamos a liberação de recursos financeiros destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite à população em geral para prestigiar o 23º Festival de Tradições Italianas, que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de julho, na Praça Poeta Mário Matoso, Praça da Estação. Esse aqui eu não sei o que é. Essa é a cartilha. Solicito que o vereador Lucas Comino Loureiro tenha essa casa ocupe a presidência, que eu prefiro fazer uso da palavra. A palavra, vereador presidente Paulo César Miciato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários, plateia presente, ouvintes da internauta, muito boa noite. Está nessa tribuna de hoje, agora, para parabenizar a Comissão de Saneamento, as pessoas e todas as pessoas que fizeram parte da reunião hoje, lá no Mário Covas, debatendo sobre os pontos que estavam sob meio obscuro, referente à concessão da água do nosso município, para as empresas que irão participar da licitação a partir de setembro e outubro. Espero que venham várias empresas e que a gente consiga fazer com que cumpram as exigências feitas pela comissão dentro do estudo de interesse da empresa que nos mostrou o projeto. Eu só estou usando a tribuna porque hoje pela manhã, na reunião do Mário Covas, uma pessoa me perguntou, né, e aqui eu estou usando a tribuna como vereador, nem como cidadão, nem como empresário, que eu sei das minhas qualificações, sei um pouquinho da capacidade que eu tenho também, senão não estaria à frente da empresa do meu pai nesses últimos 35 anos, fazendo com que ela seja e permaneça entre as 5 maiores empresas de bebida do Brasil, exportando para mais de 24 países. Então, isso não tem que falar muito não, porque... Mas como eu fui atacado novamente aqui, me perguntaram na sessão hoje lá, na audiência pública, se eu, como cidadão, tinha débito em aberto com a Prefeitura Municipal. E no momento eu respondi, agradeci pela pergunta, que eu gostaria de esclarecer a dúvida do cidadão que me perguntou, e do fake Renan Alves, que acho que estava
Naquele momento, acho que ele estava na audiência pública. E agora, para minha surpresa, eu não tenho Facebook, mas a Patrícia, que é a nossa assessora aqui de imprensa, sempre que cita o nome de qualquer vereador, eu pedi para ela que levantasse, porque está falando da gente. Eu não tenho Facebook, e quem tem Facebook, é bom que usasse para o bem, não para o mal. Aliás, até concordo com as pessoas que usam Facebook. Para encontrar um amigo antigo, mandar uma mensagem para um colega, pesquisar algumas coisas que faz bem para os seres humanos, trocar mensagens de afetividade, enfim, usar para o bem. Mas quando a pessoa usa para o mal e cria um fake, eu queria lembrar aqui a frase de um grande escritor italiano, Umberto Eco, filósofo, crítico romantista, escreveu A Cor é Rosa e vendeu nada mais nada menos que 30 milhões de cópias. Está lançando agora, mês que vem, um livro chamado Número Zero. Já tem, senhores, encomenda de 5 milhões desse livro, sem ainda estar editado e sem ainda estar nas livrarias. E ele fala uma frase que eu defino aqui muito bem as pessoas desqualificadas que usam a internet. Ele diz que o mundo é composto de 7 bilhões de pessoas. E dentre elas, vocês devem concordar comigo, que existem alguns imbecis nesses 7 bilhões de pessoas. Ele vai mais além, ele diz que na internet, os imbecis opinam em tudo que não conhece. Essa, para mim, foi a maior definição dos últimos anos que eu li na revista Veja. Aliás, leia a revista Veja, leia a Folha de São Paulo, leia o Diário Oficial, publicações que da minha empresa, leia Exame, e outros mais para buscar um pouquinho de cultura, que eu sou pouco culto, então eu realmente tenho que me preparar um pouco mais. Mas falta de cultura tem o Renan Alves e o Everton Silva, agora um novo Face foi criado agora, um novo fake foi criado agora na internet, para dizer que através dele, as pessoas que estão me criticando também, eu queria esclarecer o seguinte sobre esse negócio dos 20 mil reais da dívida da prefeitura. É a última vez que eu falo na tribuna e falo sobre esse assunto. Eu estou falando como aqui vereador que foi atacado por um Face que tem que defender, porque eu não tenho Facebook, não tenho como responder para ele. Vamos lá. Paulo César Miciato, Armando Miciato Filho, Elizabeth Miciato, compraram da Procuradoria da Fazenda Nacional, no leilão público, no ano 2008, o pé da Capsumac, que estava falido e com dívidas municipais, estaduais e federais. Então, o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, que fica em São Carlos, a Procuradoria Regional, fez leilão público, que é livre trânsito, qualquer pessoa que esteja interessada em comprar, nós habilitamos no leilão, e compramos o prédio da antiga Capsumac. Por que compramos o prédio da antiga Capsumac? Porque do ano de 2013, janeiro de 2013 em diante, por nós informados, o álcool com a graduação 92 em NPM foi proibido de vender por causa que a Associação dos Médicos fez manifestação em Brasília e os deputados federais aceitaram a denúncia e proibiram a venda do álcool 92. Com isso, o álcool passou a ser envasado na graduação de 46 NPM, ou 54 GL. E com essa transformação do álcool, a Miciato, que é uma empresa alimentícia, que produz cachaça, produz energético, produz catuaba, conhaque, enfim, vários produtos, que é prejudicial à saúde, concordo com isso. Mas a empresa hoje é uma das poucas que ainda ajuda o município a receber repasse de finanças para cá com as despesas do município, gerando em média 350 mil empregos. 350 empregos. 350 empregos para o nosso município, fora os representantes comerciais que eu tenho a nível Brasil, os representantes comerciais que eu tenho a nível internacional, os gestores de filiais, os supervisores de venda, enfim. Com isso, com essa proibição, nós somos obrigados a comprar um outro estabelecimento, um outro prédio para que fosse feito o álcool. Muito bem. Ficamos no leilão da Capsumac. Fomos lá, nos habilitamos no leilão.
e compramos o prédio, leilão público, no valor de 480 e poucos mil reais, se eu não me engano, ou 500 mil reais. Teve um concorrente que nos levou esse preço, que o preço, na realidade, era para sair em torno de 250 mil, que é 60% do valor, né, declarado do bem. Então, queremos comprar, compramos, reformamos. Estamos com todas as exigências cumpridas, Corpo de Bombeiro, CETESB, Prefeitura, Vigilância Sanitária, todas as exigências necessárias para o funcionamento da nossa empresa. Gerando, a partir do mês de agosto, mais 30 postos de emprego. E o imbecil fala que estou devendo à prefeitura. A dívida dos 20 mil reais da prefeitura, quando nós compramos a Capsumac, nós tivemos problemas, por quê? Porque dentro dos débitos da Capsumac, existiam ações trabalhistas, que são preferenciais na arrematação. Ações trabalhistas conquistadas antes do leilão e pós-leilão. Antes do leilão, nós temos um acordo com o Procurador da Fazenda Nacional, pagamos as parcelas adiantadas que teremos que pagar a longo prazo, que foi feito o pagamento em 60 parcelas. Nós pagamos 12 parcelas adiantadas para quitar os débitos trabalhistas, pessoas que tinham conseguido na justiça o direito de ter sua indenização, que na época não foi pago nada para ninguém. Pós-leilão, não tem o que mais se reclamar. E para os mal informados, guiados por pessoas conscientes, que a gente até desconfia quem é, que é uma pessoa frustrada na vida, que faz isso para mim só tem frustração, porque não conseguiu o que queria na vida, e é uma pessoa frustrada. Quando a gente compra um bem num leilão, ainda mais sendo um bem do poder, da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele tem que vir isento de ônus. O que isso significa? Quando eu fiz a transferência desse imóvel para o meu nome e dos meus irmãos, eu fiz a escritura com a carta de arrematação, demorou bastante por causa, uns 6, 7, 8 meses, por causa das ações trabalhistas que tinham no processo antes do leilão. Arrematamos o bem, fizemos a escritura, registrei a escritura e no mesmo dia fui até a prefeitura, pedi para que mudasse o nome de Capsumac para M Nobre, Produto de Limpeza Limitada, que é o que chama a nossa empresa hoje, para que eu pudesse, a partir de então, estar recolhendo para os cofres públicos as minhas obrigações de água, de PTU, porque eu estava em 6 meses trabalhando sem a carta de arrematação, construindo o prédio, usando água da prefeitura, né? É o mínimo, R$39, e segurando os carnês, desde então da Capsumac, quando eu comprei o terreno, sem mesmo passar a escritura. O que aconteceu com isso? Quando eu transferi para o meu nome na prefeitura esse imóvel, a antiga Capsumac, que hoje se chama M Nobre, imediatamente todas as dívidas da Capsumac vieram para o meu nome. E para meu espanto, depois dos 20 dias feito isso, eu fui notificado pelo fórum que estava sendo executado numa dívida de 20 e poucos mil reais. Ora, não devo um tostão. Nunca devi um tostão para a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Passa Quatro. Pelo contrário, pago adiantado. Isso feito, eu fui até a Prefeitura, Departamento de Água, diretor para o jurídico, levei a escritura, levei a carta de arrematação, levei o registro, tal. E qual a conclusão? Né? Que, de 2008 para trás, a dívida não é de Paulo César Miciato, CPF 062 608 2801. É da Capsumac que ficou devendo para a Prefeitura, da Procuradoria Nacional, e não sei para quem mais. O que fizeram com a dívida não é problema meu. Eu vou agora, amanhã, na Prefeitura, não pude hoje, que eu estava trabalhando para o município, na audiência pública, das 8h30 da manhã até as 12 horas e 30 minutos. À tarde, fui fazer a fazenda da minha empresa e agora estou na sessão de Câmara. Estou pegando amanhã uma certidão negativa do meu CPF. Vou solicitar para a Patrícia colocar, por favor, gentileza, no teu Facebook, que eu não tenho, mas como está atacando a mim como vereador,
diz aqui que não coloca na dívida ativa porque eu sou rico ou porque sou vereador. Eu não sou vereador, eu estou vereador até o ano de 2016, quando o fim do meu mandato. Sou rico sim. Eu venho tribunas várias vezes que eu sou muito rico. De saúde, graças a Deus. Para poder estar trabalhando e gerando 350 empregos para a cidade de Santa Rita Passa 4 e tendo nas costas uma responsabilidade muito grande, além do mais, após o fechamento da usina Santa Rita. A nossa responsabilidade, aí eu falo minha responsabilidade, do Dr. Domingos, do Eduardo que tem posto, do Léo que tem indústria, do Tai que tem comércio, de estarmos sofrendo essa crise danada que o Brasil está passando hoje, que estão roubando essa cueca sem tirar a calça, essa pouca vergonha dessa roubalheira do Brasil, do governo federal, onde o município está sendo sacrificado, as empresas sacrificadas, né? Estão fazendo aí milagres para nos mantermos vivos, e vem pessoas imbecis falar que eu devo para a prefeitura. Ora, fake, ou o pai do fake, ou a mãe do fake. Não fale besteira. Não degrine a imagem de pessoas que durante muito tempo tentou construir e tem nessa cidade uma história. Qual a sua história? Boa noite. Vereador Paulo César reassume a presidência. Não havendo material para a ordem do dia. Desculpa, doutor, não tinha visto aqui. Eu peço a palavra ao doutor Domingos Antônio de Matos, inscrito no livro de vereadores. Perdão, doutor. Não tinha visto o nome do senhor. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia presente, internautas, muito boa noite. Só para fazer um adendo, Paulo, me solidarizo com você. Foi a colocação, infelizmente, hoje, lá na Assembleia, nós presenciamos cenas talvez até desagradáveis, com ataques pessoais, e acabou tendo até um desvio no objetivo daquela Assembleia. Foi uma pena que tivemos algumas distorções desse tipo. Mas me solidarizo com você, e lá eu levantei a mão, porque perguntaram de vereadores que deviam água. Falei que eu também pago e não devo. Né? Então também foi uma colocação um pouco geral, atacando até mesmo o legislativo. Eu só quis usar a palavra, senhor presidente, para justificar o meu requerimento quanto ao aditamento do contrato de varrição de ruas realizado entre o Executivo e a Alves Correia. Esse contrato, ele foi firmado no final de 2013, tinha validade de 12 meses. Em 2014, possivelmente, ele foi aditado. E, estranhamente, eu procurei, para exercer o nosso mister aí, a nossa fiscalização, uma cópia desse aditamento, aqui na Secretaria da Câmara. Fui informado que, possivelmente, esse aditamento não veio para a Câmara. E o Executivo encaminha todos os contratos realizados aqui para a Câmara. Eu acho aí inaceitável que um contrato feito com uma firma que derrubou um prefeito não tenha vindo o aditamento aqui para a Câmara. Por isso, meu requerimento, eu agradeço aos vereadores, inclusive a situação que assinaram que concordaram com o meu pedido, mas é essa a intenção, é dar uma verificada nesse contrato. Não sei porque não foi feita nova licitação, embora conste em lei, esteja legal, atitude se foi feito o aditamento, mas a gente tem que também dar uma fiscalizada nesse aditamento. Por isso que eu fiz o requerimento. Outra coisa, Paulo, eu gostaria de perguntar para o senhor presidente se tem algum projeto do Executivo engavetado sobre o 14º salário dos servidores. Tem alguma coisa aí? Não, na Câmara não. Porque está um boato na cidade, na garagem, lá, inclusive um comentário geral, que o Executivo teria encaminhado a solução do 14º e que está na mão dos vereadores, que depende de nós. Inclusive o Sindicato de Servidores telefonando aqui
para saber sobre isso. Então, colocar e deixar bem claro aos funcionários públicos municipais que a Câmara sempre se posicionou favorável a eles, nós nos posicionamos sempre favorável ao pagamento do 14º salário, e que se tivesse vindo qualquer coisa do Executivo sobre esse assunto, tenho certeza que o presidente iria priorizar, convocar uma extraordinária ou algo parecido para a gente analisar esse processo. Então, senhor presidente, só deixar bem claro para os funcionários que não tem nada sobre o 14º na Câmara Municipal. Infelizmente, a Prefeitura somente recorreu, cruzou os braços e, na minha opinião, está dando graças a Deus que não saiu. Porque eu perguntei hoje, e se sair, vão ter problema para pagar. Então, na verdade, a administração se beneficiou com essa decisão de não se pagar o 14º salário. Mas não venham aí espalhar boatos que dependem de vereador de novo. Tudo nas costas do vereador. Nós não temos nada nesse sentido aqui. Até uma parte, doutor Domingos. Eu queria parabenizá-lo pela pergunta colocada hoje na audiência pública referente ao 14º e dizer a toda a população, referente aos funcionários públicos, que a situação se encontra parada em que ponto. Nós fizemos um estudo aqui, mediante aquela audiência com o sindicato, em reunião também lá no sindicato, no prédio. Nós propomos o abono, né, todos vocês sabem disso, e a resposta do executivo veio como? Que não podia dar o abono agora, que ia aguardar a decisão final do julgamento da ação, e até lá nós estamos aqui aguardando, que nós não temos aqui o poder para pagar o 14º, que seria o gosto de todos nós aqui da casa. Obrigado. E no mesmo nós temos aí a competência de criar uma lei, criando aí o 14º. Essa é a iniciativa do Poder Executivo. Por isso nós estamos aqui com as mãos amarradas. Quanto à concessão de água, eu gostaria de parabenizar a comissão. Realmente fizeram um trabalho maravilhoso, com muita pesquisa de campo, analisaram bem a situação, colocaram bem a situação que se encontra hoje, o tratamento e a distribuição de água, bem como também de esgoto para esse município. E dizer aí que eu ainda não formulei, não consegui fechar a minha opinião, muito embora o prefeito, pelo visto, já tenha decidido pela concessão. Eu ainda quero analisar, quero ler aí o edital, para que depois eu possa até usar a tribuna e me manifestar. Eu ainda tenho algumas dúvidas, vou procurar a comissão até para esclarecer depois, tá? Para depois eu criar a minha opinião e formar realmente a minha opinião sobre essa concessão do serviço de água e esgoto. Eu só acho também que o seu prefeito tem que ter bastante cautela, que ele tenha, está confiante na comissão que é muito competente. Agora, o que mais de gente sentido, senhor presidente, é que isso chegou nessa situação em virtude de uma má gestão administrativa. Não só do prefeito agora, que também tem sua parte, mas de anteriores que deixaram chegar a esse ponto e criou-se aí esse buraco que está difícil fechar para a gente conseguir salvar aí o nosso sistema de tratamento de água e de esgoto. E nem poderia ser diferente. Como todo mundo fala, né? O serviço debaixo da terra não dá volta. Então, infelizmente, não só essa administração, mas administrações passadas pecaram, não cuidaram, deixaram deteriorar e são também culpados dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Todas as passadas e atual. Então, talvez a população vá pagar um preço aí por uma má gestão sobre esse serviço de água e esgoto. Obrigado, senhor presidente. Ofereço a palavra ao vereador Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, público aqui presente. Primeiramente, queria manifestar meu apoio ao colega presidente da Câmara, Paulo Miciato. Realmente é uma facada nas costas, a gente tem que ficar correndo atrás de Facebook, perdendo tempo
precioso, seja como agente público, seja como cidadão, para se defender de gente sem escrúpulo, e acaba tendo que se defender porque às vezes a população acaba não tendo outro meio para saber dos fatos, né? Então isso acaba gerando esse tipo de estresse, esse tipo de dispêndio de energia improdutiva. Reitero também os votos dos colegas que fizeram uso da tribuna, parabenizando não somente a comissão, coincidentemente, né, doutor Domingos, que constituiu os vereadores que fazem parte da comissão, coincidentemente, são também os vereadores que compõem essa mesa, né, foram escolhidos antes da eleição da mesa. Mas parabenizar também as pessoas que conduziram, de maneira geral, a apresentação de hoje, comprometimento do Eduardo Gracioso, do Dr. Ernesto. A gente viu que foi uma audiência bastante rica, uma audiência que durou aí mais de 4 horas, e infelizmente não teve a presença do público no volume desejado, mas acho que foi bastante elucidativo, mostrou que realmente é um compromisso, um comprometimento com o trabalho que foi desenvolvido, está bastante fundamentado. Eu acho também correto a arguição aqui do Dr. Domingos, tem que ler mesmo, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de participar de todos os trabalhos que foram desenvolvidos, então acho que é um exemplo que o doutor está dando aqui, poder analisar o edital, isso vai fazer com que seja possível colaborar também com o edital. Eu acho que é uma responsabilidade de todos, é um trabalho de longa data, 30 anos, se a licitação lograr êxito, né, se o certame tiver um vencedor, a gente vai ter por 30 anos uma empresa prestando um serviço importantíssimo de saneamento básico. Então, o compromisso de todo mundo, não só em participar da audiência, mas em evoluir esse trabalho, já que o Legislativo já fez, de certa forma, o seu trabalho aprovando a lei que institui o plano e autorizando a Prefeitura a fazer uma concessão, prestar o serviço de maneira direta ou instituir uma autarquia. Acho que a gente pode ter continuidade nesse papel, nesse compromisso, todos os vereadores participando mais ativamente da melhoria do edital e, eventualmente, rediscutindo pontos que se fazem necessários. Continuando o rito de parabenizar, semana retrasada, a gente desenvolveu, parte do desenvolvimento do projeto Vender Aprendendo aconteceu nas escolas municipais. Eu tive a oportunidade de percorrer todas as escolas, sala por sala, secretaria, biblioteca, conversar com a diretora, conversar com os professores. A gente vê que realmente é difícil a situação da educação, não só no nosso município, de maneira geral, as políticas educacionais são pouco eficientes. A gente vê muitos profissionais comprometidos com a causa. Não sei se eu posso generalizar, não consigo conversar com todos, mas todos aqueles que eu conversei, aplicado, dedicado com os alunos, com a matéria dada, com a infraestrutura da escola, com o projeto em si. O projeto atendeu em torno de 1.300 crianças. Para atingir esse número, dependeu da participação ativa dos diretores, dos coordenadores pedagógicos, dos professores que aplicaram os testes de acuidade visual nos alunos. Então, a gente vê que muitas vezes não é feito mais, não pelo material humano existente, mas realmente pela política educacional e pela falta de recursos de qualidade investido na educação. Então, reitero aquilo que eu já disse pessoalmente para essa classe, parabenizo a eles, e especialmente ao doutor Hernani. Ele fechou o consultório dele por 3 dias, colocou uma placa: voltaremos a atender normalmente na segunda-feira, levou toda a equipe de trabalho dele, todas as meninas que trabalham no consultório, a Taína, que é a esposa dele, que também é a coordenadora administrativa do consultório, e realmente vestiu a camisa desse projeto, 7h30 da manhã, no Caique, na Estrela, conseguiu trazer um caminhão de um amigo dele, médico também lá de Ribeirão Preto, que faz o projeto dos Sertões, esqueci o nome exato,
que também de diagnóstico oftalmológico. Marcelo teve a oportunidade de ir lá conhecer também, totalmente preparado. O projeto tem apoio da Essilor, uma multinacional que é fabricante das lentes Varilux, inclusive. A gente conseguiu, na realidade a Taína articulou bem, conseguiu com que a Essilor mandasse os óculos para serem adequados nos alunos durante o procedimento. Então, depois do exame, os alunos que tinham necessidade de usar óculos, já foi escolhido um óculos do tamanho do rosto do aluno, em função da distância dos olhos, em função da lente que ele era usado, com a cor que o aluno queria usar, marrom, preto, verde, cor-de-rosa. Então, realmente foi muito bacana. E é um prazer compartilhar, foi um prazer compartilhar esses dias com essas pessoas tão comprometidas e tão dedicadas. E, embora muito bonito aqui, e nem todo mundo está com tanta entusiasmo, mas agora vai chegar a hora dessa colinha. Então, eu vou ter que pedir a ajuda dos colegas aí. O projeto não tem uso de dinheiro público, então a gente conta com a iniciativa privada, conta com a população para ajudar a custear os óculos, que também por conta da parceria com a Essilor, tem um custo total de apenas R$ 45,00. Óculos e armação, ajuste, R$ 45,00. E aí a gente vai, no decorrer do mês de julho, pedir o apoio de todo mundo para em agosto já estar, independentemente do valor arrecadado, a gente vai fazer a entrega dos óculos aos alunos. E finalizo falando do projeto que deve ser votado agora na sequência, acredito, não vi a ordem do dia, do programa de Conhecendo a Câmara Municipal. Já disse numa outra vez que usei a tribuna, só vou reforçar. O objetivo maior realmente é tentar resgatar no jovem interesse pela política. A gente está vendo já um certo desgaste nacional, estadual. Infelizmente, a gente vê também aqui no nosso município as mesmas pessoas, com a mesma política, com a mesma ideologia, né? E os jovens se afastando cada vez mais, acreditando cada vez menos que é possível fazer alguma coisa. E isso empobrece a qualidade de discussão das questões do nosso município. Então, a ideia com esse programa é fazer com que as escolas possam trazer os seus alunos, que depois eles consigam desenvolver em sala de aula, lá simular uma sessão legislativa, e também a ideia é reforçar e colaborar com o programa da Câmara Jovem, que deve ser instituído também no futuro. Um momento é só. Obrigado. Antes de encerrar a sessão, eu só gostaria de alertar os senhores vereadores, até aproveitando a fala do doutor Domingos, e lembrando também isso aí, que nós já aprovamos a Lei 69, onde dá poderes para o prefeito fazer ou autarquia, ou continuar com recursos próprios, ou fazer a concessão. O que nós precisamos fazer aqui para frente, a partir de amanhã, aos vereadores que não participaram da comissão, é entrar no site da prefeitura, que está disponível a partir de amanhã, todos os passos que vão ser seguidos para a concessão, que já foi definida pelo prefeito, como já a maneira que nós vamos tocar a água daqui para frente, que é a concessão. Então, peço aos senhores vereadores que entrem no site, baixem todo o material que está disponível para todos nós, e que façam, né, se assim acharem necessário, todas as alterações que acharem necessária e quiserem trazer para a Câmara, quiserem levar direto no Executivo, entregar para o presidente da comissão, que é o Leopoldo, né, que está sempre aqui na Câmara com a gente, ele está disponível para passar a pegar as sugestões que serão feitas. Fiquem à vontade, mas a hora agora é da gente fazer mudanças no que vai ser feito com a concessão já definida pelo Executivo Municipal, onde nós demos poderes para ele, para que fizesse os três tipos, ou concessão, ou autarquia, ou regime próprio, como vinha tocado até hoje. Não havendo material para a ordem do dia,
convoco os senhores vereadores para a 15ª sessão extraordinária a ser realizada a seguir. Declaro encerrada a presente sessão. Bora tocar aqui. Bora. Tá aí já. Boa noite a todos. Peço presidente declarar abertos os trabalhos da 15ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis, cumprimentando os presentes internautas que acompanham ao vivo a transmissão desta sessão via internet. Iniciamos nossos trabalhos, hoje imbuídos dos melhores valores, para que possamos atender com justiça e igualdade nossos concidadãos e que Deus nos guie a fim de fazermos o melhor para a nossa cidade. Solicito o segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Desculpa. Mais uma vez, boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Presente. Domingos Antônio Matos. Domingos Antônio Matos. Que Domingos? Presente. Reinaldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comino Loureiro. Presente. Luiz Roberto de Gandolio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Barione. Desculpa, doutor. Mas lembrei de uma pessoa maravilhosa. Domingos Antônio Miciato. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Resolução 4/2015. Institui o programa Conhecendo a Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Artigo 1º. Fica instituído o programa Conhecendo a Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, que será organizado pela Diretoria-Geral da Câmara Municipal. Artigo 2º. O programa Conhecendo a Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro tem como objetivos: inciso 1º, estimular a atividade cívica dos moradores de Santa Rita do Passa Quatro, em especial dos estudantes. Inciso 2º, proporcionar aos moradores de Santa Rita do Passa Quatro o conhecimento das atividades envolvidas do Legislativo. Inciso 3º, estimular a participação popular dos projetos da edilidade. Inciso 4º, incentivar a comunidade santarritense a acompanhar as sessões legislativas. Parágrafo único. A participação no programa será mediante agendamento e o grupo deverá possuir no mínimo 5 inscritos. Artigo 3º. A mesa diretora nomeará, mediante portaria, 2 servidores para desenvolver o programa, sendo que estes serão os responsáveis pelo acolhimento dos visitantes. Artigo 4º. O programa Conhecendo a Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro desenvolverá atividade diversa com a finalidade de aproximar os moradores de Santa Rita do Passa Quatro e o Poder Legislativo, dentre as principais: apresentar aos visitantes os setores da edilidade, bem como suas atividades envolvidas, realizar exposição de cunho institucional com a finalidade de transmitir aos vereadores conhecimento sobre o processo legislativo, apresentar aos visitantes os documentos produzidos pela edilidade, programas em andamento e os principais instrumentos legais que regem a Casa. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 6º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, professor José Gonçalves, 9 de junho de 2015. Vereador Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Vereador. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Resolução 4/2015. Voto do relator. O presente projeto atende ao artigo 51b da Lei Orgânica Municipal, bem como ao artigo 269, parágrafo 1º, inciso 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno, e pelo exposto, observadas as normas acima mencionadas, esta comissão dá parecer favorável ao presente projeto de resolução. Sala das sessões, 6 de julho de 2015, Domingos Antônio de Matos, relator, Sebastião César Barione, presidente, Lucas Comino Loureiro, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública. Projeto de Resolução 4/2015. Voto do relator. O presente projeto de lei atende à Lei Orgânica Municipal, bem como preenche todos os requisitos legais e pelo exposto, observadas as normas acima mencionadas, esta comissão dá parecer favorável. Sala das sessões, 6 de julho de 2015, Lucas Comino Loureiro, relator, Norma Jamos Vilela, presidente, Sebastião César Barione, membro. Parecer da Comissão Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
Projeto de resolução 4/2015. Voto da relatora. A instituição do programa Conhecendo a Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro demonstra a preocupação do legislador em fomentar o conhecimento sobre as mais variadas atividades desenvolvidas pela Casa de Leis, bem como a importância da participação da comunidade na vida política do município. Face ao exposto, sou de parecer favorável à sua aprovação. Decisão da comissão. Constatando que a presente proposição atende os requisitos necessários para a sua normal tramitação, assim somos de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 4/2015. Sala das Sessões, 6 de julho de 2015, vereador Luiz Roberto de Gabriel, presidente, vereadora Norma Jamos Vilela, relatora, vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto de resolução número 004 entra em discussão. Projeto de resolução número 004 entra em votação. Os vereadores concordam com a comissão, se tiver contrário, se manifeste. Projeto de resolução 004/2015, aprovado por unanimidade, em votação única. Projeto de Lei 37/2015, dispõe sobre denominação de próprio municipal. Artigo 1º, fica denominado quadra esportiva Pedro Roberto Perucci Toco, o próprio municipal localizado no Centro de Lazer do Trabalhador. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santa Rita do Passa Quatro, 28 de maio de 2015, vereador Lucas Comim Loureiro, vice-presidente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 37/2015. Voto do relator. O presente projeto de lei atende o artigo 3º, caput, artigo 6º, inciso 16 e artigo 40, inciso 1º, todos da Lei Orgânica Municipal, bem como preenche todos os requisitos legais e, pelo exposto, observadas as normas acima mencionadas, esta comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Sala das Sessões, 6 de julho de 2015, Domingo Antônio de Mato, relator, Sebastião César Barione, presidente. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer o projeto de lei 37/2015. Voto da relatora. Constatando-se que o projeto está amparado pela legislação, artigo 6º, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, visto que tal dispositivo legal enumera como sendo o presente pleito uma das atribuições dessa Casa, e também em reconhecimento ao trabalho desempenhado pelo homenageado ao município, principalmente no campo esportivo e social. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação. Decisão da comissão. Considerando que a presente proposição preenche os requisitos necessários atinentes a esta comissão, assim somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 37/2015. Sala das Sessões, 6 de julho de 2015, Luiz Roberto Aldega Broli, presidente, vereadora Norma Jamos Vilela, relatora, vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto de lei 3715 entra em discussão. Projeto de lei 3715 entra em votação. Os vereadores concordam com essa comissão, se tiver contrário, se manifeste. Projeto de lei 3715 aprovado por unanimidade em votação única. Projeto de lei 38/2015. Dispõe sobre denominação de próprio municipal do Centro de Lazer do Trabalhador, denominado Complexo Esportivo Heber Miquéias Pereira de Góes. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 38/2015. Voto do relator. O presente projeto de lei atende ao artigo 3º, caput, artigo 6º, com combinação ao artigo 6º, inciso 16 e artigo 40, inciso 1º, todos da Lei Orgânica Municipal, pois cabe ao município dar nome aos próprios vias e logradouros públicos, assim como modificá-los e, pelo exposto, observadas as normas acima mencionadas, esta comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Sala das Sessões, 6 de julho de 2015, Domingos Antônio de Matos, relator, Sebastião César Barione, presidente. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer ao projeto de lei 38/2015. Voto da relatora. Constatando-se que o projeto está amparado pela legislação, artigo 6º, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal, visto que tal dispositivo legal enumera como sendo o presente pleito uma das atribuições dessa Casa, sou de parecer favorável à aprovação. Decisão da comissão. Constatando que a presente proposição atende os requisitos pertinentes a essa comissão, assim somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 38/2015.
Sala das Sessões, 6 de julho de 2015. Luiz Roberto de Gambroli, presidente. Vereadora Norma Jamos Vilela, relatora. Vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto de lei 3815 entra em discussão. Projeto entra em votação. O vereador que concorda com essa comissão, se tiver contrário, que se manifeste. Projeto de lei 3815 aprovado por unanimidade em votação única. Projeto de Decreto Legislativo 4/2015 dispõe sobre a concessão de título de cidadão santarretense honorário ao excelentíssimo senhor desembargador Dr. José Renato Nalini. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo 4/2015. Voto do relator. A concessão de títulos e qualquer outro tipo de honraria ou homenagem está tipificada no artigo 7º, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, sendo esta concessão competência privativa da Câmara Municipal, bem como foi observado os artigos 51 e 51A da Lei Orgânica, que disciplina que os decretos legislativos seguirão o determinado no regimento interno da Câmara, sendo que tal projeto obedeceu ao que ensina o artigo 268, parágrafo 1º, inciso 3º do regimento interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Decisão da comissão. Assim, sem outras observações, esta comissão dá parecer favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo 4/2015. Sala das Sessões, 6 de julho de 2015, Domingos Antônio de Matos, relator, Sebastião César Barione, presidente, Lucas Comim Loureiro, membro. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer ao projeto de decreto legislativo 4/2015. Voto da relatora. Quanto ao aspecto material e formal, constata-se que o projeto está amparado pela legislação, artigo 7º, inciso 18 da Lei Orgânica Municipal, visto que tal dispositivo legal enumera tal pleito como uma das atribuições privativas desta Casa. Considero ser justa a proposição, uma vez que o homenageado é merecedor deste honroso título pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à nossa comunidade e ao município. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação. Decisão da comissão. Constatando que a presente proposição atende os requisitos pertinentes a esta comissão, assim, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo 4/2015. Sala das Sessões, 6 de julho de 2015, vereador Luiz Roberto de Gambroli, presidente, vereadora Norma Jamos Vilela, relatora, vereador Heraldo Luciano, membro. Projeto Decreto Legislativo número 00415 entra em discussão. Projeto entra em votação. O vereador que concorda com essa comissão, se estiver contrário, se manifeste. Projeto Decreto Legislativo número 004/2015, aprovado por unanimidade em votação única. Nada mais havendo para tratar, essa Câmara Municipal entrará em recesso no período de 18 a 31 de julho, de acordo com o artigo 28 da Lei Orgânica do Município e artigo 182 do Regimento Interno desta Casa de Leis, retornando suas atividades em 3 de agosto de 2015, observando o cumprimento do artigo 398 do Regimento Interno, que disciplina sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 3 de agosto de 2015, às 20 horas. Desejando bom recesso a todos, declaro encerrada a presente sessão.